Olá pessoal, bom dia a todos, bem-vindo a mais um podcast monofásico aqui da sua Razão Consultoria. Mais uma vez pessoal, a gente vai falar aqui de coronavírus, falar das novidades que teve aí de ontem para hoje, certo? Lançamos um podcast ontem dando algumas informações a vocês. Uma dessas informações foi que o nosso escritório aderiu ao trabalho em home office, certo? Nossos colaboradores estão trabalhando em home office, mas estamos atendendo nossos clientes normalmente, certo? Façam suas solicitações via e-mail, via WhatsApp, ligando para nossos telefones e a gente vai estar atendendo aí todas as solicitações dos nossos clientes, certo? E também mantendo contato com nossos colaboradores. Bom, hoje 19 de 3 de 2020, pessoal, tem uma novidade aí que saiu no Diário Oficial da União de ontem, certo? Do dia 18. Como eu falei para alguns clientes que entraram em contato comigo, eu não ia passar nenhuma informação enquanto não tivesse uma publicação oficial do governo. Por enquanto, eram só especulações, eram só informações que viriam a acontecer e eu não trabalho em cima disso. Eu trabalho em cima de notas oficiais, de leis e medidas provisórias, certo? Como a que saiu ontem, uma resolução, certo? No Diário Oficial da União, você procura no Google, depois desse podcast aqui eu vou estar mandando um texto para vocês também estarem lendo esse texto que eu vou compartilhar aqui com vocês, certo? Então a resolução número 152 de 18 de março de 2020 do Diário Oficial da União, em 18 de 3 de 2020, edição extra. Então aqui, a gente vai ler esse texto, que é um texto pequeno, certo? E eu vou passar a principal informação para vocês, empresários, né? Que os empresários estavam perguntando aí ultimamente, né? O que é que o governo vai fazer aí pelo empresário? Certo? O que estão falando aí de deixar de pagar o Simples, deixar de pagar o FGTS, é verídico, não é verídico? Então a gente vai ler aqui a resolução, certo? É uma resolução que saiu no Diário, no Diário Oficial, certo? Foi publicada no Diário Oficial, então é uma informação válida, certo? E está aí à mão de todos, basta pesquisar no Google, ok? Mas de qualquer forma eu vou mandar o link para vocês aí depois. Então aqui, o Comitê Gestor do Simples Nacional, no uso de suas atribuições, que lhe conferem a Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto número 6.038, de 7 de fevereiro de 2007, e o Regimento Interno aprovado pela Resolução CGSN número 1, de 19 de março de 2017, resolve, artigo 1º, em função dos impactos da pandemia do Covid-19, o coronavírus, as datas de vencimento dos tributos federais previstos nos incisos 1º ao 6º do caput do artigo 13, na alínea A do inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 18A, ambos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, apurados no âmbito do Simples Nacional e devidos pelos sujeitos passivos, ficam prorrogadas da seguinte forma, prorrogadas, hein? Fixem bem nessa palavra, prorrogadas. Primeiro, o período de apuração de março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, fica com vencimento para 20 de outubro de 2020, certo? Então, a competência de março, que se pagaria em abril, agora você vai pagar em outubro. Segundo, o período de apuração de abril, com vencimento original em 20 de maio de 2020, fica com vencimento para o dia 20 de novembro de 2020. E terceiro, o período de apuração de maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho de 2020, fica com vencimento para 21 de dezembro de 2020. Parágrafo único. A prorrogação do prazo que se refere ao caput não implica direito à restituição de quantias eventuais já recolhidas, certo? Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. José Barroso Tostes Neto, presidente do comitê. Então é o seguinte, pessoal, vamos fazer um resumo aqui desse texto. Você empresário, o que é que você entendeu disso aqui? Então, as competências março, abril e maio, que venceriam abril, maio e junho, vocês vão estar pagando elas a partir de outubro, novembro e dezembro. O que significa isso, pessoal? Lembra que eu falei aqui no texto aqui do artigo 1º, lá no finalzinho, ó, prorrogadas da seguinte forma. Você não está isento, meu querido empresário, de pagar
o Simples Nacional de março, abril e maio. Você não vai deixar de pagar. O governo não faz nada em benefício 100% para a gente. Não tem isso, certo? Está sendo prorrogado o pagamento de agora para depois. Ou seja, você está pegando um problema que você tem agora, uma dívida que você tem agora, e está jogando para frente para pagar depois. Simplesmente é isso, certo? O governo não está isentando você de pagar, você vai ter que pagar. O que apurar em março, você, em vez de pagar 20 de abril, você vai pagar 20 de outubro. O que apurar em abril, em vez de pagar 20 de maio, você vai pagar em 20 de novembro e assim por diante, certo? Com esses 3 meses, março, abril e maio, ok? Então você não vai deixar de pagar, você vai pagar, mas vai pagar depois. Ah, Alexandre, isso é bom pra gente, que a gente não vai desembolsar nada agora. Agora pare para raciocinar. Lá em outubro, dia 20 de outubro, você tem a apuração do Simples de setembro. O Simples de setembro, ele vence 20 de outubro, que vai coincidir com o de março, que também vai vencer em outubro. Então, em outubro, você vai ter 2 Simples a pagar. Em novembro, você vai ter 2 Simples a pagar. Em dezembro, você vai ter 2 Simples a pagar no dia 20, certo? Vai ter o Simples do mês anterior, mais o Simples da prorrogação. É bom isso? Você chegar lá no final do ano e ter essa carga de pagamentos na sua empresa? Então eu recomendo que, se você tiver caixa agora, pague agora, não deixe para depois, certo? Porque o governo não faz nada para beneficiar 100% das pessoas. As empresas que realmente estão passando por dificuldades por causa do coronavírus, beleza, não pague agora, mas saiba que depois você vai pagar 2 Simples, certo? Ah, mas eu não vou estar faturando nesses meses aí. Quem sabe? Quem sabe? Muitos estabelecimentos ainda estão abertos, estão funcionando, certo? Ainda que fature pouco, vai faturar e vai ter imposto a pagar, certo? Então, a minha recomendação é que, se você tem caixa agora, pague agora. Não jogue esse problema para depois. Sabe por quê? Lá em novembro você tem primeira parcela do 13º a pagar. Em dezembro você tem segunda parcela do 13º a pagar. Normalmente as empresas dão férias no final do ano, funcionários vão estar querendo entrar de férias aí e tal. E onde é que fica o governo nisso? O governo não vai querer saber nada disso, da sua administração interna, de quando você vai dar férias para o funcionário ou não, certo? Então a minha recomendação, pessoal, tá aí. O governo lançou, agora sim eu falo para vocês, empresários, tem essa resolução número 152. É uma resolução, tudo pode ser mudado de hoje para amanhã, se o governo decidir mudar alguma coisa, mas por enquanto é isso que está aí. Março, a apuração de março você vai pagar em outubro, a apuração de abril você vai pagar até novembro e a apuração de maio você vai pagar até dezembro. Não significa, pessoal, que você só tem que pagar lá. Se você quiser pagar antes, pague, para ficar livre desse problema no futuro. Você está jogando aí uma carga tributária agora, desses meses, lá para frente, certo? Então, a minha recomendação é que, se você tiver caixa, pague. Se não tiver, aproveite aí esse benefício, entre aspas, né, que o governo está te dando agora, de não pagar agora, pagar depois. Sabendo que, novamente eu repito, lá depois você vai pagar 2, certo? Em outubro você vai pagar o de setembro e o de março. Em novembro você vai pagar o de outubro e o de abril. E em dezembro você vai pagar o de novembro e o de maio, certo? Então fica aí a minha recomendação para vocês. Se tiver caixa, pague. Essa foi a resolução que saiu aí com relação ao Simples Nacional, ok? Saiu no Diário Oficial muitas outras resoluções tratando muito sobre o isolamento das pessoas, sobre fechamento de fronteiras, sobre penalidades das pessoas que não estão cumprindo as regras que o governo está colocando, que a Secretaria de Saúde está colocando. Então é uma resolução extensa nesse sentido, né, dos impedimentos, do que vai ser, do que vai acontecer com quem não estiver cumprindo, né, com a lei. E também saiu essa resolução aí falando sobre o Simples Nacional. Por enquanto, sobre o Simples Nacional, certo? E o governo também vai estar liberando o FGTS do pessoal, certo? Isso não é direcionado muito para você, empresário, é mais por trabalhador, ok? O governo está liberando aí FGTS, um saque de até R$ 6.100 da conta do FGTS. Vai ser liberado pelos saques que o governo já vem fazendo aí constantemente, de liberação de FGTS. A pessoa vai poder chegar lá no caixa da Caixa Econômica ou depender do valor na casa lotérica e poder estar sacando esse valor de FGTS aí integralmente até o limite de R$ 6.100,
Saiu outras medidas também com relação ao aposentados, pensionistas, que não vem ao caso aqui, né? Que vai ser adiantado o 13º do aposentado e pensionista. E a informação principal que eu queria passar para você, empresário, aqui nesse podcast é essa do Simples Nacional, ok? A gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo podcast monofásico da Razão Consultoria.